Luto e depressão estão muito ligados. Eu notei na minha vida que quando eu recaía na depressão, muitas vezes havia luto envolvido. Eu tive que realmente começar a lutar por mim mesma. Ao fazer isso, ferramentas surgiram para me ajudar na jornada. Era o espírito, meus anjos da guarda, meu eu superior, me ajudando, tipo, este é um ótimo recurso. Ou um livro aparece na estante, se destaca, e eu pego, o que é isso? É o livro exato que eu precisava. E comecei a trabalhar com uma terapeuta de trauma, me conectei com oração e ritual. E a ter uma prática diária, o que mais mudou minha vida, pois com uma rotina, seu corpo e cérebro dizem, estou segura. Eu sei que isso é algo pelo qual posso ansiar e tudo começa a avançar com mais facilidade. Olá, bem-vindos ao Ask Julie Ryan. Aqui misturamos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos Shannon Kaiser conosco no programa hoje. Shannon, uma professora espiritual e de amor próprio de renome mundial, combina sabedoria antiga com técnicas modernas para empoderar os outros. Autora de best-sellers, ela guia as pessoas a encontrarem a realização, ansiosa para ouvir sobre sua jornada e insights transformadores. Por favor, inscrevam-se, comentem e compartilhem este episódio com família e amigos. Agora, com Shannon. Shannon, bem-vinda ao programa. Que bom que pôde se juntar a nós hoje. Ah, que bom estar aqui. Estou bem ansiosa. Tenho perguntas para você, amiga. Primeiro, você diz que amor é o caminho mais rápido à realização. Por que acredita nisso? Ah, uau, é uma sensação de corpo inteiro e uma personificação da percepção de que, sabe, qualquer que seja a pergunta, a resposta é mais amor. E isso, na verdade, é algo que Lee Carroll diz. Percebi, nas lutas mais sombrias da vida, que a raiz estava na falta de amor próprio ou na ausência de uma compreensão mais ampla. Acredito que nossa existência é para amar, sentir, praticar e entender o amor em sua plenitude. O amor é o verdadeiro elixir para todos, e foi fundamental para minha cura espiritual e para toda a minha jornada de autodescoberta. Ao ser diagnosticada com fibromialgia, dor muscular generalizada, e já com depressão, percebi que muito disso vinha do desequilíbrio espiritual, da falta de amor próprio e compreensão por mim. Você pode nos dar um exemplo de algo, talvez com você ou com um de seus clientes, onde era uma situação e você sentiu que simplesmente adicionou amor e tudo resolveu? Sim, bem, curiosamente, sabe, eu pensei que tinha conhecido alguém que era minha alma gêmea, que deveria ser o amor da minha vida, mas na verdade acabou sendo algo muito, muito tumultuado e se tornou uma coisa muito, realmente, meio problemática, porque eu continuava tentando fazer dar certo, sabe? Quando você pensa em relacionamentos, o amor salvará o dia, mas ele absolutamente não ia salvar o dia, a menos que eu aplicasse mais amor próprio. Isso é atitude amorosa? Sinto-me respeitada nesta situação? Sinto-me devidamente honrada, e então eu acho que minha jornada pessoal realmente começou a ser que o amor que foi retificado estava em entender meu próprio valor e aprender a amar as pessoas à distância, e também perceber que o amor nem sempre se parece com o que vemos nos filmes, ou o que vemos, sabe, você vê um casal feliz ali. O amor não é apenas seu relacionamento com outras pessoas. Nós temos que ter uma conexão espiritual, física, emocional e mental com nós mesmos, que é o amor próprio. E tem que começar por aí. E eu ouvi tantas vezes que se você não se ama, não pode amar os outros. Bobagem. Amor é amor. Você ainda pode se importar. Mas percebi que nossa jornada é nos entender e nos importar mais. Assim, as coisas se resolvem. É aí que percebemos que todo mundo está apenas fazendo o melhor que pode e tudo volta para o amor. Isso. Você acha que isso é mais prevalente em mulheres do que em homens? E se sim, por quê? Com certeza, quando fui diagnosticada com fibromialgia, aos 40 anos, o médico disse ser comum em mulheres de meia idade. Muitas vezes não sabem o motivo, mas mais pesquisas surgem. É deficiência de nutrientes musculares. No nível físico, seu corpo pode não receber nutrientes suficientes, mas no emocional, estudos mostram mulheres abusadas física ou emocionalmente, envolvidas em abuso narcisista, ou que não se permitem sentir seus sentimentos, tem muita emoção ligada a isso.
Mulheres, especialmente diagnosticadas na meia-idade, se esforçam para estar lá para os outros. Estou bem se você estiver bem. Agradar, eu quero cuidar. Temos instinto natural de cuidar, queremos estar presentes para os outros, e ao fazer isso, devemos estar presentes para nós mesmas, muitas vezes com sacrifício Sim, com próprio, para certeza. compartilhar. Mulheres, Nos sentimos melhores quando todos ao redor estão melhores. É parte da nossa capacidade de nutrir para sobreviver. Você acha que isso é inato ou que é ensinado, ou ambos? Ótima pergunta. Sabe, aprendi que são ambos. Para mim foi ensinado que a infância molda nosso modo de ser no mundo e só conhecemos essa realidade. Aprendi a suprimir minhas emoções para ter necessidades físicas atendidas e a deixar todos terem voz, menos eu mesma. Encontrei carreira como escritora e curadora, fechando o círculo para curar isso, mas na sociedade nos ensinam a cuidar dos outros e se sacrificar, então são ambos. Mas como mulher, o divino feminino é sobre nutrir, é sobre incorporar seu modo receptivo, permitindo-se ser a graça em ação. É aprender a equilibrar esses dois. Quero me aprofundar mais nesse assunto daqui a pouco, com certeza. Você diz que sua voz interior a mandou seguir o coração. O que a levou a encontrar alegria através da dor? Pode nos contar sobre sua jornada e trajetória até onde está agora? sim. E sabe, acho que às vezes olhamos para pessoas que parecem ter tudo resolvido e muitas vezes há coisas que acontecem nos bastidores sobre as quais ninguém realmente fala, e para mim essa tem sido a minha jornada. Eu tive vários fundos do poço e há momentos cruciais que compartilhei, e um dos momentos mais reveladores foi quando eu estava no mundo corporativo, há vários anos subindo na carreira, e fui diagnosticada com depressão clínica. E naquela época, percebi que a depressão era porque eu não estava seguindo o meu coração. Eu fazia o que o mundo queria. Então saí. Isso foi há 14 anos e saí para crescer e fazer o que amo: escrever, ajudar e estar presente para os outros. Vários anos depois, escrevendo livros sobre felicidade e amor próprio, comecei a me sentir deprimida de novo e percebi um desequilíbrio químico por suprimir emoções, não dormir bem e ter insônia. Todos esses problemas de saúde surgiram. É sobre reconhecer que, ao passar por coisas, especialmente no fundo do poço, o caminho para atravessar nos leva a um nível mais alto. Devemos perguntar o quê? Não por que isso acontece comigo, mas o que posso aprender. E cada vez consegui me recuperar dessas situações devastadoras. Ao entender a lição, ou cocriando com o universo para aprender o que preciso para que minha alma cresça. Trabalho com muitos que perderam um ente querido e elas querem falar com seu ente querido no céu. Eu conversei com alguém esta manhã e acho que conversamos depois de fazermos todos os exames médicos dela. Acho que falamos com 6 de seus entes queridos no céu. Os espíritos deles estavam todos juntos e todos tinham coisas diferentes a dizer para ela. E a coisa quando alguém está passando por um luto muito profundo, e acho que isso se encaixa com o que você acabou de descrever tão eloquentemente, é o luto. Eu penso no oceano, eu digo, imagine o oceano. Ele tem 3 fases. Está calmo, as ondas chegam, a perturbação, se for tempestade, podem ser fortes o suficiente para te derrubar. Essa é a sensação do luto e de, sabe, sentir que não vai conseguir. E então você sempre quer lembrar que sempre há a recuperação. Então você tem calma, perturbação, recuperação em tudo. Pense nas estações do ano, pense, sabe, em qualquer coisa que possamos usar. Usamos em nossas formas humanas, relacionamentos, a calma, perturbação quando as coisas hostilizam, e então a recuperação. E a recuperação pode ser com a mesma pessoa, ou a recuperação pode ser estar com outra pessoa e terminar aquele relacionamento. Mas especialmente no luto, eu acho que é sempre ótimo lembrar, ok, essas ondas vão recuar, você tem calma, perturbação, recuperação, as ondas vão recuar. E a depressão certamente é uma coisa fisiológica, assim como uma coisa química do cérebro, da qual eles falam. Já vários psicólogos e psiquiatras, né, que falam sobre isso. É uma coisa metabólica que realmente está desregulada primeiro, na maioria dos casos,
antes de você ter os sintomas da depressão. Mas mesmo na depressão, tenho certeza que você teve momentos em que pensou, ok, isso é horrível e eu vou descobrir uma maneira de sair disso. E como você saiu disso? É uma pergunta tão interessante porque acho que luto e depressão estão muito ligados. Eu notei na minha vida que quando eu recaía na depressão, muitas vezes havia luto envolvido. Eu estava quase fazendo a transição de um nível da minha vida ou de uma camada que não me servia mais, fosse um relacionamento ou uma carreira da qual eu estava saindo para outra. Desconectá-los é um desserviço, mas também é preciso reconhecer o quão semelhantes são. Ambos tomam conta, deixam as coisas nebulosas, ambos nos fazem sentir que esta vida pode ser para sempre. Não sei como sair deste buraco, mas ao chegar a esse momento, você percebe do que é feita e percebe que a vida continua, há um futuro inteiro pela frente, não importa a sua idade ou o que passou. Acho que para mim a virada começou, onde nunca tentei afastar. No início eu tentava, mas agora nunca tento afastar o luto ou a depressão. Mergulho tão profundamente nisso. Às vezes dormir 8 a 10 horas de dia, às vezes desligar o celular, desconectar ou ir para a natureza. É sobre, a cada momento, dar a si mesma o que precisa. Ser sua melhor amiga e defensora. Eu tive que realmente começar a lutar por mim, e ao fazer isso, ferramentas chegaram para me ajudar na jornada. Sei que era o espírito, meus anjos da guarda, meu eu superior, me ajudando, tipo, este é um ótimo recurso. Ou um livro aparece na estante, de repente se destaca e eu pego, o que é isso? É o livro exato que eu precisava, uma resposta perfeita. Comecei com terapeuta de trauma, conectei-me com oração e ritual, e a ter uma prática diária, o que mais mudou minha vida, pois com uma rotina, seu corpo e cérebro dizem: estou segura, sei que é algo pelo qual posso ansiar. E tudo começa a avançar com mais facilidade. Essa é uma declaração profunda que fez. O corpo sabe que estou segura ao voltar à rotina. Como oração e ritual entram nisso? O ritual é, ok, eu saio da cama, vou ao banheiro, arrumo minha cama, eu faço minha meditação, o que for. Ou o ritual envolve isso e coisas espirituais ao mesmo tempo? Acho que o ritual é se fazer presente para si mesma e se amar com compaixão. Então pode parecer bem diferente para cada um. Tenho um novo livro, Happy Bedtime Mantras, um ano inteiro de rituais. Tive que vivenciar para saber se funcionava e o que era. E o que descobri com o ritual, temos que encontrar o que funciona. Para mim, preciso de movimentos. Meu corpo precisa mover. Às vezes, só coloco música e danço. Isso é um ritual. Quando deprimida pela primeira vez e buscando uma saída, né, as pessoas diziam medite. E eu sentava, mas ficava louca, sem conseguir me concentrar. Não conseguia meditar, mas conseguia correr. Então comecei a me inscrever para meias maratonas e triatlos. E essa resistência, né, meu corpo conseguia processar e era a minha meditação, é uma forma de estar presente. E agora eu amo meditar. Eu sento no meu sofá ou na natureza e aquieto minha mente. Então, rituais de se aceitar como você está e não olhar para fora, tipo, bem, isso funciona para alguém. E aí você se frustra. Por que não está funcionando para mim? Você tem que encontrar o que funciona para você. Então, para mim, meu ritual eu sei que amo água, amo a natureza e amo escrever. Sou escritora, então minha prática inclui tudo isso. E, às vezes, tomo 3 banhos por dia. Neste fim de semana, tomei 3 banhos com sais de Epsom e óleos essenciais. É muito curativo para mim. Encontramos o que funciona. A oração entra, sempre converso com Deus. Bem, e acho que você tocou num ponto muito bom que é, você tem que experimentar as coisas para saber se vão funcionar para você ou não. Não é só, ok, isso não funcionou, então vou desistir. É tipo, tudo bem, vamos ver o que vem a seguir. Se você sente que deve tomar um banho, tome um banho. Se você, enfim, você conhece o trabalho do Dr. Bruce Perry? Não, de forma alguma. Ele fala sobre como caminhos neurais se formam no cérebro, no útero, quando somos fetos, e se há estresse ou agitação com nossas mães no útero, esses caminhos neurais são formados para simplesmente entrar em modo de luta ou fuga a qualquer momento. E nos primeiros 2 anos de vida, o resto dos caminhos neurais são formados. Agora podemos criar novos à medida que nos tornamos.
conscientes e à medida que amadurecemos. Mas ele disse para pessoas assim que passaram por agitação no útero e nos primeiros anos de vida. Mesmo que nada tenha acontecido com elas, mas havia agitação em casa, muitos gritos ou estresse ou o que for, ele disse que a melhor coisa a fazer é caminhar e ou ouvir música, porque é a batida dos pés no chão ou no asfalto, sabe, na rua, enquanto você caminha, que imita a batida do coração da mãe, tum, 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 e ajuda a manter a pessoa fora do modo de luta ou fuga. Da mesma forma, na música, é semelhante àquela batida do baixo ou da bateria, aquele tum, 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 e tem uma resposta fisiológica para nós, porque os caminhos neurais são formados para saber que a pessoa está segura quando ouve aquela batida. Eu achei isso fabuloso! Que ótima pesquisa! Com certeza, o aspecto da neuroplasticidade nisso tem sido profundo na minha jornada também, ao reconhecer isso. Nossos cérebros formam caminhos diferentes e então eles meio que é quase um sulco, como numa pista de esqui, certo? O mesmo caminho que o esqui percorre e é o caminho mais rápido para o cérebro chegar àquela mensagem. No entanto, quando você começa a usar um limpa-neve para abrir esse espaço, isso é realmente o que é a neuroplasticidade. E isso me ajudou muito, falando de ferramentas e rituais, a música, certas músicas. Tenho playlists para diferentes fases da minha jornada, mas na jornada profunda, comecei com o Mind Bloom, programa de neuroplasticidade com cetamina, que ajuda a minha saúde mental porque está abrindo novas crenças. E eu tive uma cerimônia que me levou de volta a uma crença que minha mãe tinha quando eu estava no útero. Então é muito semelhante ao que você está dizendo. E eu perguntei à minha mãe depois disso, depois da sessão, eu disse, como foi quando você descobriu que estava grávida de mim? E sabe, tivemos essa conversa, eu como adulta agora, e foi tão curativo. Claro, ela estava muito animada e queria uma menina, mas também havia outras coisas por baixo, então muitas vezes não é o que dizemos, mas o que está por baixo, e isso nos é passado. Consegui curar uma crença profunda de não ser boa o suficiente ou merecedora, apenas por entender suas origens. Qual a crença subjacente dela? Bem, havia uma crença de que isso surgiu quando fiz muita terapia familiar também, então todas essas, sabe, modalidades diferentes se juntaram. E claro, quando você está numa experiência com cetamina, é muito visceral. Mas quando falei com minha mãe, ela disse, claro que eu estava muito animada, e eu disse, mas quando eu nasci, eu era prematura, de 8 semanas, e fiquei numa incubadora. Então, e ela, perguntei, preocupada? Ela, de jeito nenhum. E eu tive que pensar, se eu fosse mãe e minha filha estivesse numa caixa de plástico, sabe, tão novinha. Ela estava preocupada. Exato, e então fomos mais a fundo, sabe, a crença era, eu tenho que estar muito, sempre firme pela família. Não posso demonstrar preocupação, nem medo. Só por termos tido essa conversa, surgiu uma vulnerabilidade que percebi que passei a vida inteira reprimindo minhas emoções. Fui ensinada a não fazer isso. E agora temos o relacionamento mais incrível. Ela é minha melhor amiga, compartilha emoções. Quando ela se abre e chora pela primeira vez em 44 anos, digo obrigada. É tão lindo ver esse seu lado. E tem sido muito curativo para todos nós. Uau, que maravilhoso você ter vindo ajudá-la a curar enquanto se curava. Que presente incrível para ela. Uau, tem sido impressionante, pois às vezes colocamos pessoas em caixinhas. Ah, elas nunca mudam, ou minha família é assim. O crescimento em nós mesmos pode impactar profundamente os ao redor. E isso me mostrou o quanto mulheres, especialmente, colocamos pressão sobre nós, homens também, de forma diferente, para ser alguém na sociedade ou na família, mas por dentro clamamos por mais conexão, mais vulnerabilidade, queremos nos sentir compreendidos, e o único jeito é abrir-se e compartilhar. O que exige muita coragem para fazer. De verdade, quer dizer, não é fácil fazer isso? Com certeza não é. Mas descobri que quanto menos vivemos no ego e mais vivemos com o coração, mais fácil fica. Porque seu ego diz como eu vou parecer ou o que eles vão pensar, ou isso vira aquilo e projeta.
Mas, vivendo com o coração, você sabe que seu espírito fala a verdade e o amor, e que o amor é a resposta. Você se mostra como gostaria que os outros se mostrassem, tornando-se um exemplo. Meus relacionamentos se aprofundaram, pois quem busca esse nível também surge. E isso também afastou muitas pessoas. Tenho sido muito vulnerável e aberta, mas pelo menos sei que não vou morrer com arrependimentos. Eu deixei aquela pessoa saber que me importava com ela, ou me posicionei e disse algo que precisava dizer a um membro da família que eu estava guardando há uma década, sabe? E então, sem arrependimentos, é meio que o caminho a seguir. Interessante. Gloria Horsley é uma psicóloga que trabalha com o luto de familiares. Ela perdeu o marido e um dos filhos, sabe? E eu perguntei a ela uma vez, eu disse a ela, alguma vez melhora. Quando se perde um filho, ela perdeu o filho primeiro, um adolescente, e depois o marido, anos depois, e ela disse: a primeira vez é sempre a pior, porque uma vez que supera, entende que pode viver de novo. E quando você está passando por algo tão traumático, com a perda de, no caso dela, um filho, ela disse: eu não queria viver, eu não sabia se ia conseguir. Ela disse que, superando isso e sentindo alegria de novo, percebeu: ok. Então ela disse: quando o marido morreu, foi horrível. E ao mesmo tempo, ela sabia que ia sobreviver. E você mencionou isso antes, que sua primeira crise de depressão foi a que talvez tenha sido a mais assustadora, porque você pensou: oh meu Deus, será que vou sair dessa coisa? Com certeza, a mesma coisa se aplica, sabe, ao ser corajoso e compartilhar e ter a mente aberta. Sabe, na primeira vez é aterrorizante. Eu era uma pessoa que queria agradar a todos, codependente, tinha feridas de infância não curadas, meus relacionamentos eram desequilibrados. Ao impor limites, fiquei apavorada, mas agora é natural, tão empoderador e curativo. E o que acontece, seja luto, é que há momentos em que você pensa, não aguento mais. Isso é uma rendição total. E isso permite ir a profundezas de nós mesmos, dentro de nós que nem sabíamos. E também é amor, sabe? Quando estamos de luto por algo. Tive um professor e mentor maravilhoso, James Peebles, que disse que eu estava no fundo das crises de luto, fiquei de cama por meses. Na verdade, ele disse: que lindo que amou tão profundamente e que esse amor ainda está com você, apenas mudou de forma. Isso me ajudou a entender que me permiti ir fundo. Caso contrário, não sentiríamos o luto, certo? Esse é o presente para nós mesmos. Isso também pode ajudar, sabe, que tenho um coração e posso seguir em frente, tenho mais amor para dar ao mundo. Isso foi muito útil. Eu quero voltar um pouco, porque eu quero que você explique 3 coisas. Primeiro de tudo, para aqueles que não conhecem, o que é cetamina? Quando usa cetamina, fale-nos. Segundo, quando fala sobre ser uma pessoa que quer agradar a todos e codependente, para quem ouviu os termos, mas não entende bem o que significam, adoraria que você dedicasse 1 minuto a esses dois. Acho que codependente e pessoa que quer agradar a todos andam juntos. Então, esses 2 diferentes. Sim, sabe? Bem, é interessante porque vou tentar juntar tudo agora. Não sabia. Sabia que era uma pessoa que quer agradar a todos, mas não achava que eu era. Tinha um grande coração e queria ajudar as pessoas. Eu estou bem se você estiver bem. Essa era a minha filosofia. Mas comecei a reconhecer que não estava em relacionamentos recíprocos. Eu comecei a me sentir ressentida. Se eu precisava de algo, as pessoas para as quais eu sempre estava lá, não estavam lá para mim. Quando falamos sobre querer agradar a todos, há muitas camadas diferentes. Mas eu aprendi muito através da minha terapia com cetamina, que é uma forma de terapia psicodélica. E trabalhei com a empresa Mind Bloom. É muito seguro e holístico, e eles têm coaches, e você trabalha com médicos. É um processo onde você entra e seu cérebro, a cetamina funciona, é uma dose baixa. E os cientistas, sabe, eu não sou cientista, mas a ciência descobriu que nessa dose baixa, seu cérebro é capaz de abrir caminhos neurais e realmente ajuda com ansiedade e depressão.
Então comecei o programa quando estava no fundo do luto e passando por uma das maiores depressões da minha vida. E nisso, você define intenções e escreve e trabalha com os médicos. Comecei a reconhecer que estava me doando em excesso. Eu era uma pessoa que queria agradar a todos e não percebia que era codependente, o que significa que eu precisava do amor deles para me sentir melhor comigo mesma. E eu estava terceirizando minha própria felicidade. Curei tudo isso através dos meus rituais de autocuidado, trabalhando diligentemente com médicos, terapeutas de trauma e o programa Mind Bloom. Tem sido útil. Sei que as pessoas às vezes ouvem psicodélico e ficam com o pé atrás. E entendo isso, mas para mim estava num lugar onde precisava de respostas e estava aberta. Para mim tem sido o que mais mudou minha vida, pois agora tenho crenças. Percebi que ao estabelecer um limite, mostro amor a mim e atendo às minhas necessidades. Agradar a todos ou ser codependente vem de não ter necessidades atendidas quando criança. Na minha prática de life coaching, trabalho individualmente com pessoas e tenho um programa de autocuidado e amor próprio. Quase todo mundo com quem trabalho é alguém que quer agradar a todos ou que se doa em excesso, porque é assim que queremos receber amor, queremos amar, então damos amor. Percebemos que muitas vezes atraímos pessoas aproveitadoras, abusadoras, que não estão na mesma energia. Você pode curar isso de várias maneiras, mas primeiro é preciso reconhecer: estou terceirizando o meu amor? Estou dando a essa pessoa para receber? E muitas vezes, se você sente ressentimento em um relacionamento porque está dando tempo, dinheiro, energia, então na maioria das vezes é porque há algo que você quer em troca: atenção, amor, reconhecimento. E se você não está recebendo, é aí que a codependência entra. E há muitas coisas que podemos fazer para nos curar. Mas isso é meio que a ponta do iceberg. Será que você conseguiria nos dar um exemplo, um momento da sua vida em que você se deu conta, de repente, nossa, isso aqui é o puro beabá da codependência? Sim, é interessante. Sim. Eu ouvi a palavra codependente e, sabe, eu já vivia nisso há 3 décadas. Estou rindo porque foi naquele momento que eu disse: meu Deus, eu sou codependente, e eu não sabia. E eu estava, na verdade, em um relacionamento com um parceiro romântico. E eu pensei que íamos com tudo, casar e tudo mais. Comecei a perceber que, à medida que ele se afastava, eu exagerava. Eu estava meio que me agarrando e dando mais. E havia muitos sinais de que ele estava se afastando do relacionamento. E eu estava apenas me agarrando. Energeticamente. Essa energia parecia familiar e não gostava dela, né? Eu percebi que quando criança, ficava muito sozinha em casa. Meus pais trabalhavam muito. Eu sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa altamente sensível, eu também sou neurodivergente. Eu não sabia nada disso sobre mim quando era criança. O que significa? O que é neurodivergência? Neurodivergente, para mim, é meu cérebro processa informações de forma diferente. Eu tinha dificuldade de aprendizagem, não conseguia fazer matemática, escrevia palavras de cabeça para baixo e ao contrário. Meus pais não queriam dizer que nossa filha tinha uma deficiência, não diziam, mas eu tinha. Esse orgulho me impediu de me sentir compreendida ou necessitada. Sofri muito bullying, tinha grande necessidade de apoio emocional, nunca recebi. Virou uma bola de neve. Aprendi que para receber amor tenho que agradá-los de forma não natural. Essa é a essência de agradar os outros e da codependência. E então, nos meus relacionamentos, eu costumava atrair pessoas emocionalmente indisponíveis, pessoas que diziam uma coisa mas faziam outra, pessoas que na verdade só queriam me controlar ou controlar o resultado. E eu percebi que esse relacionamento na verdade não era baseado em um amor mútuo, era o único amor que conheci crescendo. Então esse foi um ponto de virada onde disse: preciso curar isso. Estabeleci um limite. O limite era simples. Esta é uma necessidade emocional. Tipo, preciso saber que sou ouvida quando compartilho algo, em vez de me ignorar, dar um gelo ou desaparecer por semanas. A forma como responderam me mostrou onde realmente estavam no relacionamento. Comecei a reconhecer isso não só com o parceiro romântico, mas com melhores amigos, pessoas. Eu tinha uma parceria de negócios com alguém, muitas pessoas na minha vida, porque eu era codependente e elas estavam tirando proveito. Era tipo, o que eu posso conseguir dela? Em vez de como isso pode ser um relacionamento mútuo e respeitoso. E então eu realmente tive que olhar para como eu estava me relacionando com o mundo e eu limpei muita coisa. Tem sido muito curador e agora meus relacionamentos são muito saudáveis e recíprocos. Isso me ajudou com as pessoas da minha família, me relaciono com minha mãe e meu pai muito melhor agora. É lindo. As pessoas que tiravam proveito, amigos, parceiros românticos ou de negócios, colegas e parceiros, né? Você acredita que eles estão cientes de que estão fazendo isso? Ou é tudo subconsciente e eles nem sequer percebem?
Sabe, recebo muito essa pergunta. Na minha prática de life coaching, pessoas que estou com alguém, será que sabem que estão me tratando mal? Há duas camadas nisso. Às vezes eu acho que eles sabem, eles com certeza não sabem. Quando estamos falando de narcisistas ou pessoas que são egocêntricas e só querem, veem pessoas como objetos e o que posso conseguir delas. Mas a questão maior é como me sinto neste relacionamento. Me sinto respeitada? Sinto que estão me ouvindo ou que minhas necessidades são atendidas, me sinto valorizada. Percebi, até mesmo, por exemplo, com uma sócia, não acho que ela sabia, ela só estava num estado emocionalmente atrofiado também. Ela estava agindo a partir de um lugar de uma crença de que preciso de outra pessoa e aqui está alguém que tem algo. Então vou me agarrar a isso. Mas não havia um valor ou respeito. Quando eu tentava dizer, ei, vamos tornar isso mais equilibrado, e foi aí que eu percebi que encontramos as pessoas onde estão. Se você está em jornada de cura e crescimento pessoal, é especial, pois pode se elevar, mas nem todos estão destinados a se elevar com você. Não há animosidade, preocupação ou raiva em relação a elas. Sei que elas estão em sua jornada e acho que essa é a coisa importante. Sim, concordo. Só mais uma palavra sobre a cetamina e seguimos. Quero compartilhar com você minha impressão das terapias alucinógenas existentes. Tivemos pessoas no programa que são praticantes, só porque é tanta informação por aí que entra no espírito da época de moderno, sabe, das discussões atuais com as pessoas. A maioria não sabe disso, pensa, se tiverem minha idade, os hippies usando LSD nos anos 60, quando eu era criancinha, e estão todos chapados e tudo isso. E então, o MK Ultra da CIA e tudo o que aconteceu lá. Mas a minha impressão disso é que o remédio, seja ayahuasca com um xamã no Peru ou algo através de uma clínica como o que você fez, ele nos dá a capacidade de entrar em uma realidade diferente e nos permite experienciar plenamente downloads informativos do espírito de forma que não conseguimos em luto profundo ou depressão ou o que for. Como disse antes, depressão e luto são muito semelhantes, se não a mesma coisa. E sempre digo que o espírito não se comunica nesses. Eu sinto canais ruins porque a vibração é muito baixa, porque os espíritos têm uma vibração muito alta, certo? É exatamente isso, sim. E nos dá a oportunidade de fazer isso com base no pouco que sei sobre o assunto. E acho que você tocou neste ponto. Se as pessoas quiserem investigar isso, façam-no com alguém que seja um profissional licenciado. E não saia simplesmente voando para o Peru e pegando algum tipo de pastor de cabras que vai dizer, ei, vamos lá, sabe? Experimentar a ayahuasca. Esteja com pessoas que sabem o que está acontecendo, porque eu ouvi desses profissionais que tive no programa que pode haver surtos psicóticos, né, pode acontecer, e você quer ter alguém que saiba o que está acontecendo e como te tirar dessa. Você concorda? Sim, 1.000.000%. Sabe, você disse algo que é muito importante. Remédio, acho que é um remédio, é uma medicina da planta. E quando se fala em ayahuasca e outros alucinógenos, mas também em cetamina, ela é muito eficaz. E é por isso que programas como o Mind Bloom, eu sou, sabe? Não é só pegar, sabe? A gente ouve coisas diferentes sobre, sabe, certas celebridades usando e perdendo o controle. Não é nada disso. É tão bem adaptado que você pode fazer e precisa de um colega de apoio ao lado te ajudando ou checando como você está na sessão. O mesmo vale para a medicina da planta. Faça isso com um xamã em programas como Rhythmia ou outros que, sabe, quando é certo, não é suspeito, nem comprado na rua, mas também ouvimos psicodélicos e pensamos, na faculdade brinquei com cogumelos e via dragões saindo das paredes e tal. Desde então, eu
fiz terapia psicodélica, cogumelos em um contexto clínico e mudou a minha vida, mudou a minha vida. E foi isso que me abriu para, bem, talvez eu queira experimentar ayahuasca ou talvez eu queira usar cetamina, e isso mudou minha vida no sentido de que quando é em um ambiente clínico, quando você tem uma intenção, quando você está literalmente dizendo, estou pronta para crescer e quero chegar ao coração e à raiz deste problema fundamental, ele entra e o espírito começa a trabalhar com você. E é tão lindo porque eu me lembro da primeira vez que fiz uma cerimônia de ayahuasca. Eu estava tipo, sabe, eu só tinha usado cogumelos, sabe, na faculdade uma vez. E foi tipo, uau, uma loucura. Nos primeiros 5 minutos da sessão, depois que entrei na jornada, eu disse, meu Deus, isso é um remédio. Isso é medicinal. Porque foi capaz de voltar a uma memória de infância. Quando eu era prematura na caixa, na incubadora, eu tinha a crença de que algo está errado comigo, eu não pertenço a este lugar. Carreguei essa crença por toda a minha vida. Me mostrou uma cena, eu na incubadora, vendo minha mãe. Ela falava com o médico e disse com convicção que não estava preocupada. Pude ver como criancinha de um dia a preocupação no rosto dela, e isso conectou tudo que eu trabalhava. Quebrei a crença de que eu estava errada por estar numa caixa de plástico. Não, eles cuidavam de mim, tentando me mostrar que vale a pena viver, estavam, sabe, colocando amor em mim. Foi uma ressignificação. Se estivermos abertos e nos sentirmos guiados, há muitos recursos disponíveis. Encontre o que é absolutamente respaldado clinicamente e comprovado. Ótimo exemplo. Não sou querida, sou diferente por estar numa caixa. Ressignificou para essas pessoas não fazem coisas hercúleas para salvar minha vida. Uau! Você nasceu 8 semanas antes. Nasci 8 semanas antes, levada às pressas ao hospital, prematura nos anos 80. Então você pode imaginar também é interessante, existe essa espécie de, sabe, você fala de crenças. Minha família brincou que estou sempre com pressa, eu tinha que chegar à Terra imediatamente. E é engraçado, mas pensando bem, nas crenças que temos, às vezes não sabemos de onde elas vêm, e elas podem entrar em nós nas primeiras semanas de nossa vida e nós não sabemos. Então foi preciso que eu entendesse a partir de uma experiência espiritual, neurológica com ayahuasca e ver uma crença ou uma memória que eu havia esquecido há muito tempo, mas há uma razão pela qual ela veio a mim para mostrar e curar, e foi muito especial. E agora, eu curei essa crença de que algo está errado comigo. Sim, incrível. Combinando isso, vamos mudar de direção. Obrigada por mergulhar nisso comigo. Ao combinar sabedoria antiga e espiritualidade, obtém a orientação necessária para o mundo de hoje. Você pode nos dar alguns exemplos? Pode nos falar sobre isso? Sim, sabe, é interessante porque eu sempre fui muito conectada ao reino espiritual e eu não percebia. É apenas como eu vivia a minha vida. Quando mais nova, sentava na natureza, no recreio, sentava na grama e ouvia a energia da terra, certo? E isso é muito curador e xamânico. Quando falamos de práticas espirituais antigas, estas são o que nossos ancestrais e as belas culturas do planeta nos transmitiram. É a sabedoria da Terra, é a sabedoria do conhecimento do universo. E nós estamos neste mundo 3D, nesta matriz 3D, e nos prendemos às crenças de tenho que provar, tenho que fazer, poder, controle, dinheiro, ganância, nada disso. É para o que estamos aqui. É realmente a camada espiritual aqui em cima que, uma vez que saímos disso, podemos chegar a este lugar de compreensão. E então, quando digo sabedoria espiritual, é passar isso adiante de uma forma muito prática. Então, as formas práticas, até mesmo nossa conversa de hoje, ou o que eu fiz em todos os meus livros, e meus baralhos de oráculo e nos meus retiros, é tornar isso muito tangível. Às vezes fica muito intelectual. Mesmo falando de psicodélicos, alguns se desligam, mas outras vezes há algo ali. Há uma pepita. Agarre-se a ela, deixe-a ser a sabedoria para te guiar. É o que chamo de ferramentas práticas. Encontre o que funciona. Todos temos nosso projeto e se trata de achar o que funciona. Acredito que todos temos um caminho para nos abrirmos ao eu superior, ao eu mais verdadeiro, através desse projeto. Bem, e toda a proposta deste programa é combinar espiritualidade e praticidade para nos ajudar a viver uma vida mais alegre e produtiva. Então estamos na mesma sintonia aqui. Você escreveu Aventuras para a Sua Alma, que ajuda a identificar hábitos que nos prendem. Nos diga então o que é que nos segura. A mente.
A mente. Eu digo nossa mente. Mas o que é? Tudo se resume ao medo. Absolutamente tudo. O medo nos segura. É interessante, pois naquele livro, Vindo ao Mundo, meu primeiro publicado, tradicionalmente, eu queria um agente. Todo esse fluxo de crenças limitantes e dúvidas internas veio a mim e me desafiou profundamente. E então eu digo, nossa mente, mas o que é na verdade são crenças limitantes que nos seguraram, no passado. Então nós abordamos novas situações com o medo do passado ainda se manifestando. Eu estava ouvindo algo outro dia e era uma palestra e ele falava sobre como, ao abordar algo novo, seja emprego ou relacionamento, você sempre traz algo do passado. Pode haver preocupações, mas lembra de Homens de Preto, onde levantavam aquela coisinha e apagavam a memória? O que faria se não tivesse a memória daquele relacionamento fracassado, da falência, da doença crônica ou do falecimento de alguém? E não é negar essas experiências, mas você se apresentaria com mais possibilidade, mais alegria, mas, minha vida é uma aventura e estou aqui para ajudar minha alma a crescer. Essa é a premissa. Sim, lindo. É possível que todo mundo descubra seu verdadeiro eu e se alinhe a ele. Eu acredito piamente que é por isso que estamos aqui. E eu acho de todo o coração que sim. Acho que às vezes pode nos levar muitas vidas. Acredito em vidas passadas. Mas acho que não sou só otimista, mesmo com o que passei. Mas, mesmo que seja pessimista, é por isso que estamos aqui, para entender quem somos e como estar para os outros. É lindo. Tudo o que eu faço é porque eu acredito. Eu também. A questão É dos lindo. mantras. Vários dos seus livros utilizam mantras. E para quem não sabe, o que é um mantra? E por que eles são úteis? Bem, um mantra, sabe? Em culturas como o sânscrito, existe o mantra com tom e ritmo específicos. Os mantras que faço e que me ajudaram a curar são mais estilo afirmação. E uma afirmação é treinar seu cérebro em aventuras para sua alma. Naquele livro, listava as principais crenças limitantes e as reformulava em afirmações que o ajudariam a seguir. No meu novo livro, Mantras Felizes para Dormir, é um ano inteiro de mantras. E então, o que estamos fazendo, se você anda por aí pensando, eu não sou boa o suficiente ou algo está errado comigo, certo? Para mim, o que pano você de faz fundo é era, inverter eu não isso de uma pertenço. forma que pareça mais verdadeira e real. Às vezes, quando falamos de mantras, eu não consigo sair dessa crença para pensar que sou incrível e que pertenço. Precisa ter algo no meio do caminho. Ao trabalhar com afirmações e mantras, acesso e moldo isso. Talvez seja, estou fazendo o melhor que posso, e por hoje isso é o suficiente. Esse é um ótimo mantra para você se apegar se estiver se sentindo perdida. Outro é, sabe, anseio por me sentir muito bem no meu corpo e ter uma boa perspectiva de vida. Eu anseio, você está se dando algo que se afasta do estado desesperado e sombrio para uma vibração mais elevada. Eu realmente acho que os mantras foram o principal que me ajudou a curar da depressão e a caminhar para a felicidade. Acredita que corpo obedece ao cérebro? Sim, acho que há muita pesquisa sobre isso agora também. E isso está meio que como você disse, no condicionamento cultural. Mas eu acho que nosso corpo muitas vezes informa, né? Nossa mente informa nosso corpo. E sabe, é como a ideia de que comecei a olhar diagnósticos e doenças também em um estado emocional, espiritual e mental. Então, sabe, meu guru, por assim dizer, ou coach, James People, ele era um naturopata e ele tinha livros onde falava sobre, por exemplo, diabetes. Se você for diagnosticado, pergunte, é sobre doçura. Onde eu estive negando a mim mesma a doçura da vida. Bem, o câncer está consumindo suas células. Onde eu estive, onde a vida me consome, o que me consome, notei ao ser diagnosticada com enxaquecas crônicas, complexas. É a sua cabeça, né, sabe, nessa latejação. Eu comecei a perguntar, bem, e é quase como onde seus olhos você não consegue ver porque há a dor de cabeça com aura. Eu ficava de cama e me perguntava, o que não estou vendo? Isso me ajudava, de olhos fechados, deitada com toalha no rosto, a entender esses diagnósticos. Nosso corpo não está aqui para nos punir, ele está aqui para trabalhar conosco.
Ao usar essa mentalidade, meu corpo começou a dizer obrigada. Estávamos tentando, estávamos tentando. Não literalmente, mas foi como se ele começasse a trabalhar comigo dizendo obrigada. Se você diz, tentei tanto perder peso e não consigo, seu corpo ouve isso. Ok, tentou de tudo. Está certa. O que você acha disso? Sim, eu concordo plenamente com você. Sempre há um componente emocional aí. Continuando com seu novo livro, diga-nos o nome dele novamente. Sim, 365 mantras felizes para dormir. E sabe, eu percebi que estávamos em uma epidemia de sono. A América não dorme, causando muitos problemas crônicos e estresse se não dormimos bem no dia seguinte. Não vivemos em nosso estado ideal. Tem um livro, Encontre seus mantras diários felizes. Foi um sucesso, né? Minha editora disse: adoraríamos que você escrevesse rituais e mantras para as pessoas dizerem no final do dia. Tem sido uma prática linda e transformadora. Vivi isso intensamente antes de escrever e agora está no mundo. Então, como implementar uma rotina noturna ajuda alguém a dormir melhor? Qual é a ciência por trás disso? E qual tem sido sua experiência para si mesma e também com seus clientes? Sim, é bem interessante. Fui diagnosticada com um caso de apneia do sono severa. E foi um processo muito interessante de descoberta, porque eu não percebi que não estava respirando à noite porque eu achava que estava dormindo, mas a apneia do sono é quando você não respira à noite. Certas coisas se fecham no corpo. Mas o que reconheci, além de conseguir CPAP e fazer estudos do sono, é o estado da mente e espírito do corpo antes de ir para a cama. Começa na primeira hora ao acordar para ter uma noite boa. Descanso. Sono. Pesquisas e a ciência dizem: você dorme a noite toda. Às vezes dizem 8 horas é bom. Nem sempre atribua isso, pois pode ter sono mais curto. O que importa é que seu corpo permita ir para o sono REM profundo, pois é quando rejuvenesce. Se lembra dos sonhos e acorda revigorada. São sinais de que não se vira e não acorda à noite, hard à noite. São sinais de sono forte. Descobri que, antes de ir para a cama, ritual e rotina ajudam seu cérebro a reconhecer que estou segura. Assim, seu sistema nervoso central pode se acalmar. Muitas vezes carregamos coisas do dia, estresses, preocupações. Seu cérebro se conecta ao corpo, digo que sua cabeça se conecta ao coração. E esses rituais, não só mantras, mas meditações e pequenas coisas que você pode fazer. Coisas simples como fazer uma xícara de chá e a cada gole que você dá, foque em algo pelo qual você é grata. Outra é tipo um burrito de cobertor. Se enrole antes de entrar. Ao entrar na cama com seu edredom enquanto se abraça. Estes são exercícios somáticos para te ajudar a saber, não precisa estar em modo de luta ou fuga. Antes de dormir, você pode relaxar em seu corpo e dizer: eu te amo, estou aqui por você, dedico-me a você. Olhe no espelho ao escovar os dentes e repita: eu sou amor, amada, cuido de mim. Há coisas nutritivas que você pode fazer, simples, pois precisamos de simplicidade agora. Então não fique olhando e-mails logo antes de ir para a cama ou depois de já estar nela. Você pode não dormir bem se fizer isso. E muitos de nós fazemos isso, eu sei. E eu acho que isso estava causando minha depressão também. Aquela constância. Não havia um desligamento do meu cérebro. Agora, ouvindo música suave. Sons da natureza, sabe? Ouvir sons da natureza, o som dos pássaros tem poderosa capacidade de cura para nós. Bem, a outra coisa que eu li, e então comecei a fazer isso há alguns anos, é que eu carrego meu celular no meu banheiro. Isso é inteligente, com certeza. Porque os campos eletromagnéticos que saem do celular carregando à noite, mesmo que eu tenha o Wi-Fi e tudo mais desligado, Sim, isso é. os campos eletromagnéticos que saem do celular carregando são enormes, aparentemente. E eles dizem que não precisa ser em outro andar da casa, só coloque em um cômodo diferente enquanto está carregando. Então, se tocar e houver uma emergência no meio da noite, o que raramente acontece, se é que acontece, eu consigo ouvir, vai me acordar. A outra coisa é que isso me obriga a sair da cama para pegá-lo se eu tiver meu alarme programado. Então, isso me ajuda a tirar a bunda da cama. Ok, se eu ouvir essa música mais uma vez, não vai ser uma coisa boa. E eu saio da cama. Voltando ao nosso ponto, antes de entrarmos ao vivo, você falava em viver até os 125, certo? E são coisas assim que nos darão longevidade, pois a pesquisa ainda pouca começa a surgir, sabe? Nós crescemos em um mundo sem tecnologia. Ela surgiu quando eu estava no ensino médio e é interessante.
aprendermos os efeitos colaterais. Quanto mais aprendemos e ouvimos nossos corpos, mais nos permitimos dar esses passos. Deixe o celular em outro quarto. 3, digo, idealmente 2 a 3 horas antes de dormir. Tipo, Não precisa estar no celular, pode relaxar, é o que nosso corpo quer, é o que ele precisa. Percebo que, ao acordar de manhã, na última meia hora ou algo assim, recebo o que chamo de downloads divinos. Eu recebo. Já recebi planos de negócios inteiros. Já recebi praticamente toda manhã. Eu recebo algo baixado para eu prestar atenção durante o dia, seja algo que eu precise fazer ou alguém que vem à minha mente. Meu cliente esta manhã era um cara que me disse, ele disse, eu sonhei com você na semana passada. E eu disse, ok. E ele disse, sim, isso. Foi Deus me dizendo que precisava marcar uma consulta com você. Sim, E pensei, adoro isso. Pensei, espero que tenha sido divertido. Ele disse, sim, foi ótimo. Não me lembro dos detalhes, mas eu pensei, ok. Ele disse, eu queria marcar uma consulta, eu queria marcar uma consulta. Aí, finalmente, estou sonhando com você e pensando, ok, vou, é só marcar a consulta. exatamente. Adoro que compartilhe essas percepções, pois nossos sonhos são uma oportunidade para downloads espirituais. Trabalho com meus sonhos agora também, onde a mesma coisa. Antes de eu ir para a cama, e eu falo sobre isso no livro, não importa onde você esteja em sua jornada espiritual ou de cura, você pode dizer, eu gostaria de orientação para isso no meu sonho esta noite, ou, sabe, você meio que estabelece essa intenção, e toda vez eu acordo e tive um sonho sobre isso, ou sei exatamente o que fazer. O que eu descobri e adoraria saber sua opinião sobre isso do seu lado mais místico do cérebro tem sido minha experiência, Shannon, que todos nós voltamos para eu chamo de predefinição de fábrica, a frequência do espírito. Quando dormimos, porque nossos cérebros estão descansando, não estamos pilhados com o e-mail que não foi enviado, ou sabe o que o Joãozinho fez no parquinho da escola, ou o que for. E é mais fácil para o espírito se comunicar conosco, seja uma visita, ou seja apenas um download de, ei, tente esta técnica, ou, ei, ouça a Shannon, e pegue o livro dela e leia quais são seus mantras para rituais de dormir. Sim, 1000%. Nosso estado de sonho é uma habilidade, e quanto mais trabalhamos e nos curamos, mais entendo a profundidade dos meus sonhos. Não só como profecia, mostrando o futuro, mas para lidar com situações. É interessante o que você compartilha, pois se conecta. Vou te contar uma história rapidinha. Tinha um cachorro, Tucker, meu melhor amigo. Ele me ajudou quando eu trabalhava com publicidade no corporativo e me sentia deprimida. Eu o adotei. Senti que tive um amiguinho de alma quando ele morreu. De velhice, senti tanta dor que pensava, não consigo continuar, não consigo continuar. Lembro de conversar com uma terapeuta de animais que canalizava e trazia a energia dele. Eu sabia que animais podem voltar, e acredito que sim. Perguntei, ele quer voltar? Eu queria o espírito dele de volta. E bem direto, a resposta foi não. Não, não. E eu fiquei com o coração tão partido com aquilo, e arrasada, e isso me afundou ainda mais na dor. Mas como você diz, sei que foi porque eu sentia tanta dor que ele não conseguia vir. E foi, decidi. O que quero fazer? Bem, eu sempre quis viajar pelo mundo e escrever, então tirei um ano inteiro e viajei pelo mundo para escrever algo que eu não poderia ter feito se tivesse um cachorro. E escrevi o livro chamado Joy Seeker e comecei a ter sonhos. Eu estava em outros países e comecei a vê-lo nos meus sonhos. Ele veio e disse, agora é a hora. Eu estava na China, trabalhando com a Golden Bond, uma organização de resgate que é de voo. Precisam de anjos de voo para trazer cães em situações ruins de volta para casa. Eu estava lá e disse, posso ajudar a trazê-los para o noroeste. Conheci minha pequena alma gêmea, Tucker voltou, e agora ele está aqui como Chance. Tudo estava conectado por mergulhar nas profundezas da dor. Ele não conseguia se conectar comigo, até ter um sonho me guiando, e agora está aqui. Sim, bem, e às vezes eu acho que é importante notar também, e essa tem sido a minha experiência, então adoraria ouvir sua opinião sobre isso, que às vezes os sonhos não fazem sentido quando tentamos interpretá-los, e eu acredito que porque eles estão em realidades diferentes, e nós não temos um ponto de referência humano para essas realidades. Então estamos tentando entender, a partir da nossa perspectiva humana limitada, algo sobre o qual não sabemos nada.
E nós podemos nos frustrar com isso também. Então, acho importante diferenciar entre os que fazem sentido e os que não fazem. Você tem alguma opinião sobre isso? Sim, que bom que tocou nisso. É interessante. É uma linguagem diferente e é aprender a linguagem para entender como ela fala com você. Sigmund Freud tem toda uma análise dos sonhos. Comecei a trabalhar com uma terapeuta de trauma e ela me apresentou a filosofia dele. Segundo ela, se você tem um sonho sobre algo, especialmente sonhos recorrentes, pode não fazer sentido. Por exemplo, talvez você esteja grávida, mas não pode ou não quer ter filhos. Não é sobre ter um filho, é a energia e a essência. Pode ser que você esteja dando à luz um projeto criativo ou você não está se permitindo escrever aquele livro que vive voltando e então você começa a entender a nuance. A ideia é dizer o que isso representa. Então, por exemplo, eu vivia sonhando com meu cachorro e na verdade não era sobre o cachorro. A terapeuta me ajudou a reconhecer o que seu cachorro representa. Ele é seu protetor, é uma versão de você. Por essa teoria, você olha os símbolos e o que significam e pode dissecar a linguagem. E é algo tão lindo, é uma linguagem, e é como aprender uma nova língua. Tem sido tão profundo, e a terceira sessão do meu livro, Happy Bedtime Mantras, é toda sobre sonhos. Não apenas os noturnos, mas os diurnos, e como eles trabalham juntos. Há também visitas de nossos entes queridos, sejam eles um animal de estimação ou um humano falecido. E eu digo que esses são quase em alta definição. As cores são mais vibrantes, os sentidos aguçados. Você lembra dos detalhes minuciosos, e essas são visitas, não são apenas sonhos. Sonhos têm cores meio apagadas e coisas assim, nós não nos lembramos deles na maioria das vezes, mas as visitas são realmente marcantes. Você também acha que é assim? Sim, e você não esquece. Eles ficam com você. É assim que você sabe, anos depois, meses depois. Acho que também está profundamente ligado à energia e é nos dar permissão total para ter esse tipo de relacionamento e conexão. O amor ainda está lá, mas a forma mudou. Talvez você esteja trabalhando no perdão ou entendendo como o relacionamento terminou. Você pode trabalhar em seu estado de sonho para permitir que o relacionamento progrida de uma nova maneira com novas fronteiras e barreiras, liberadas energeticamente. Ótimo ponto. Que o relacionamento pode continuar e progredir de uma maneira diferente com um espírito que está no céu, porque todos os espíritos são puro amor. Então, o jeito ranzinza da personalidade de alguém quando está vivo, eu sempre digo, fica com o corpo quando a pessoa morre. E o espírito dela é puro amor, o que é difícil para as pessoas aceitarem quando foram abusadas, ou pensam em um Hitler ou alguém assim, que foi o que perceberíamos em nosso ponto de referência como uma pessoa horrível. Digo sim, mas o espírito dele era puro amor. Ele estava interpretando um papel. Naquela vida, como se estivesse interpretando um papel em um filme. É uma ideia muito difícil de alcançar para a maioria das pessoas, mas quando você realmente pensa sobre isso, é tipo, faz sentido? Não? É viável? Sim. Acho que é para onde eu vou quando não entendo algo, sabe? Sim, e vi em primeira mão várias vezes com certos membros da família. Eles fazem a passagem. E, sabe, as pessoas na família ainda guardam rancor, mas eu vejo a luz deles no meu sonho e vejo como eles são pacíficos e amorosos. E é o céu, é o estado de onde todos nós viemos, e saber disso. E acho que o que é difícil para mim às vezes, quando estamos aqui na Terra, vemos essa essência nas pessoas, mas elas não estão vivendo nela porque estão aqui interpretando o seu papel, e acho que é sobre o equilíbrio, é disso que se trata a Últimas Escola da Terra. perguntas enquanto encerramos. Quem te aconselha? Tem um guia espiritual principal com quem trabalha? Você tem um comitê de guias espirituais dependendo do assunto? Tipo, você teve todo o pessoal da hora de dormir que estava te dando material que você estava canalizando para você teve a ovelha que estava pulando por cima da a lua? Não, a vaca que pulou por cima da lua. Estava contando carneirinhos. Não é a vaca que pulou a lua. Little boy, blue man in the spoon, cow jumped over the moon. Mas você também pode contar carneirinhos. Todos te aconselham e guiam. E você tem diferentes equipes de espíritos te aconselhando com base no que está passando ou focada
em diferentes momentos da vida? Adoro essa pergunta, pois é algo com que trabalho. Tenho mentorias para autores, ajudando-os a dar vida aos livros, mas é muito espiritual e emocional. Peço que sentem com o livro e perguntem quais guias se apresentam, pois cada livro é diferente. Então, por exemplo, ao escrever Joy Seeker, Robin Williams apareceu com sua energia, porque ele você precisa não levar a vida tão a sério. Ele ficava contando piadas, e foi incrível. E então tive Anthony Bourdain que se manifestou. São pessoas que encarnaram na Terra, já fizeram a passagem e tinham lições para me passar como escritora. E ele era um viajante do mundo e falou sobre como você precisa parar de se preocupar com o que as pessoas pensam, apenas escreva o livro, sabe? Muito, muito direto, duro, bem pé no chão. Mas então, esse é um processo lindo para qualquer um. Para mim, especificamente, chamo de meu eu superior. É a consciência universal, o amor e a sabedoria de Deus que eu trago. Não tenho um guia específico como canalizar Arcanjo Miguel, mas sinto os espíritos deles ao meu redor. Tenho um guia guru chamado James, Dr. James Martin Peebles, canalizado pela Summer Bacon. Ele tem sido um grande guia de vida para mim. Eu o vejo nos meus sonhos. Dediquei um dos meus livros a ele. Mas também tenho uma guia anjo comigo. Não a canalizo, mas sei que ela me acompanha. O nome dela é Angelina. E ela me ajuda na jornada de amor próprio. Não importa o que aconteça, ela é firme. Sinto a energia dela agora, é diferente, mas também sou eu, né, conectada a esse vórtice de amor e deixando que os guias se manifestem em momentos diferentes. Eu estava trabalhando em um livro sobre a saúde do sono e era mais sobre bem-estar, ciência, tipo, naturopatas começaram a aparecer e, sabe, muito mais ciência neste livro do que em qualquer outro que escrevi. Tive uma equipe de pessoas que já fizeram a passagem, muito ligadas ao conhecimento, trazendo isso, me guiando. Vá falar com este médico, pesquise essa pessoa, vá a este livro. E é assim que eu vivo minha vida agora. Até mesmo tipo, o que eu vou almoçar hoje, sabe? Deixa o guia me dizer, você vai a este restaurante. E eu conheço meu novo amigo. Robin Williams, meu Deus, que cara brilhante. A personificação do TDAH, meu Deus, ele simplesmente processava tão rápido que ele já passava para o próximo tópico. E eu assisto a vídeos dele e penso que ele era fora de série, brilhante, e lidou com depressão, grandes problemas de depressão. E Anthony Bourdain, ouvindo você falar sobre esses dois, penso que ele teve grandes problemas de depressão. Ele era viciado em heroína, que deu a volta por cima e teve sucesso no final da vida, mas teve grandes dificuldades, com abuso de substâncias. Sabe o que é interessante no que você compartilha? O que eles me trouxeram de forma clara e frequente durante o processo foi a escuridão. Eles se permitiram estar na escuridão. E isso é algo que eu vivi também, equilibrar essa escuridão e luz e não fugir disso, porque eu tive crises de depressão. E então eu me curo delas e meio que me elevo. Ambos eu diria com certeza. Robin Williams, acho, era neurodivergente, seu cérebro funciona diferente, processa informações diferente. Isso muitas vezes se transforma em ser muito criativo. Você vê o mundo diferente, sente o mundo diferente, e isso se torna pesado. É aí que a escuridão entra. Do outro lado, eu os vi nessa leveza, aprendendo as lições que precisavam, o principal, e passando isso adiante, o que foi profundo, tipo, não leve a vida tão a sério. E, ei, pare de se preocupar com o que pensam. Grandes lições, adorei. Última pergunta, por que nós encarnamos? Aprender, o amor. Para ser amor, para dar amor, para entender o amor. Eu realmente acredito nisso. Eu li algo outro dia da Sonia Roman. Você aprende sobre o amor em situações sem amor ou que parecem sem amor. Acho que há muito disso neste mundo. É só olhar lá fora. É muito contraste. Mas nós podemos escolher, sabe, entre o medo e o amor. Bem, é assim que você cria. Quando sabe o que não quer, isso te ajuda a criar o que quer. Sim. Senão seria tudo um mar de rosas o tempo todo, sem incentivo para criar coisas novas e seria chato pra caramba. Desculpe. Sim, o contraste nos traz clareza. Exatamente. Você é extraordinária. Obrigada por compartilhar sua jornada conosco e por todo o trabalho e seus livros. Onde encontrar você e seu trabalho? Sim, muito obrigada. É maravilhoso Vocês estar podem aqui me com encontrar vocês. nas redes sociais, é Shannon Kaiser Writes, e o meu site também,
playwiththeworld.com, playwiththeworld.com, e vamos colocar tudo isso nas notas do episódio. Muito bem, pessoal, vocês vão querer ouvir este episódio de novo, tem tanta coisa boa aqui, muitas dicas de ouro, enquanto isso, enviando muito amor do Doce Lar, Alabama, e do Oregon, onde a Shannon está. Nos vemos na próxima vez. Tchau, pessoal. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. E lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar com sua família e amigos.